Os Daazanás são um grupo étnico que habita partes da Etiópia, Quênia e Sudão. Sua principal pátria está na zona do rio Omo, adjacente ao lago Turkana. De acordo com o Recenseamento Nacional de 2007, havia 48.067 pessoas, das quais 1.481 eram moradores urbanos. Os Daazanás são tradicionalmente pastores, mas nos últimos anos também se tornaram agricultores, tendo perdido a maioria de suas terras nos últimos 50 anos, principalmente como resultado de serem excluídos de suas terras tradicionais no Quênia e no Sudão. Sofreram uma grande diminuição do número de bovinos, cabras e ovelhas. Como resultado, um grande número deles se mudaram para áreas mais próximas do rio Omo, onde tentam fazer culturas suficientes para sobreviver. Há muitas doenças ao longo do rio Omo, tornando difícil a sua sobrevivência econômica. A análise genética moderna dos Daazanás indica que eles estão mais intimamente relacionados com as populações de língua nilo-saariana e Níger-Congo que habita a Tanzânia do que as populações de língua afro-asiática e semítica da Etiópia. Isto sugere que os Daazanás eram de origem nilo-saarianos. Esta é a tribo que vive mais a sul no vale do rio Omo, na Etiópia. Neste mundo áspero, há momentos em que alguns membros da tribo Daazanás perdem seus gado e cabras, e com eles seu sustento. A maneira como eles lidam com isso, ao mudar para um meio alternativo de apoio pelas margens do lago Turkana, é um exemplo de como a vida tem que se adaptar de maneira fundamental diante de algumas das condições mais inóspitas do mundo. O gado é fundamental para as vidas dos Daazanás, assim como são para as outras tribos do Vale do Omo. Além de carne, leite, couro para roupas, casas e colchões, eles fornecem status na tribo e a riqueza da noiva que permite que um homem se case. Mas, ao contrário das exuberantes colinas verdes dos Suri e Amar, as terras dos Daazanás são semiáridas. Eles vivem onde o delta do rio Omo entra no lago Turkana. Seu nome significa pessoas do delta. Apesar do lago e delta, esta é uma região incrivelmente seca. Não há nada além do deserto para o oeste e sudoeste. As temperaturas diurnas passam dos 35 graus centígrados, e os mosquitos da malária aumentam o desconforto. Os Daazanás sobrevivem neste ambiente cultivando culturas quando as chuvas chegam e o rio Omo inunda. Eles também gerem bem seus rebanhos de gado, abatendo os mais velhos na estação seca, quando o pasto é limitado e a carne é mais necessária. Mas nesta terra seca, a sobrevivência é precária. Quando as pessoas de Daazanás perdem o gado por doenças, pela seca ou uma invasão por uma tribo vizinha, são incapazes de sustentar seu modo de vida habitual. Dentro da aldeia, são as mulheres que constroem e derrubam as cabanas durante as migrações. São construções semicirculares sem divisões interiores, constituídas por paus e ramos de árvores. A primeira parte da cabana a ser construída é a loja, na verdade, uma pequena estrutura semelhante a uma caixa feita de juncos e cordas de pele de vaca. É definido por um lado da cabana e usado para armazenar tabaco, café e outros itens importantes. Estas cabanas são bem ventiladas, pois é importante ter fluxo de ar em um ambiente tão quente. Há apenas uma entrada, uma pequena abertura fechada pela pele de um animal. Dessa forma é extremamente difícil para um inimigo atravessar a abertura sem aviso prévio. Dentro das cabanas existe uma lareira, uma área onde as peles de animais são postas para fazer de cama. As mulheres reivindicam o lado direito da cabana, para seu uso pessoal. Aqueles Daazanás que perderam seus rebanhos e se voltarem para a pesca também arriscam suas vidas caçando crocodilos de noite nas águas rasas do delta do rio Omo. Mesmo um pequeno crocodilo pode fornecer uma boa refeição para uma família.
Na verdade, os pescadores são, de certa forma, mais afortunados do que os semelhantes de pastoreio, cujo gado corre o risco de sofrer a seca que afeta a região do Lago Turkana. As tribos aqui sempre trocaram entre si alimentos, gado, panos e outras coisas. Mais recentemente, o comércio passou a ser de armas e balas. Inevitavelmente, à medida que as estradas são feitas através da área, outros bens, como cerveja e comida, encontram seu caminho para as aldeias. A tribo da Sanaj não é estritamente definida pela etnia. Qualquer pessoa, homem ou mulher, será admitida, desde que aceite ser circuncisado. Ao longo dos séculos, a tribo absorveu uma grande variedade de povos diferentes. Agora está dividido em 8 clãs principais, que até certo ponto refletem a ampla origem de seus membros. Cada clã tem sua própria identidade e costumes, suas próprias responsabilidades em relação ao resto da tribo e está vinculada a um determinado território. Alguns clãs dizem ter poderes para a cura de infecções oculares, picadas de escorpião, problemas musculares, e assim por diante. Os membros do mesmo clã estão proibidos de se casar, ou mesmo de dançar, uns com os outros. As meninas da Sanaj são circuncisadas, aos 10 ou 12 anos de idade. Se ela não for circuncisada, não se poderá casar e seu pai não receberá o preço da noiva, então ele tem todo o interesse direto para que ela passe essa provação. Até que sejam circuncisadas, as jovens são chamadas de animais selvagens ou homens, para provar a ideia, que seu clítoris deve ser removido antes de agir como mulher.